Quantas vezes você já olhou para você mesma e não se reconheceu? Quantas vezes você disse, eu estou cansada, desanimada, só penso em parar, não tem saída e não tem solução para os meus problemas? Meu nome é Thalia Pavão, pastora, pregadora, mãe, esposa, líder de jovens e eu tenho apenas 24 anos e eu estou aqui para falar com você que está vivendo esse cenário. Eu já estive aí onde você está, eu já passei por situações onde eu não via solução, eu já passei por problemas a qual eu não imaginava ter saída. Eu olhava para a minha vida e não via nada, não tinha propósito, não conseguia ver sentido em viver. Já estive num lugar de depressão, de crise de ansiedade, crise de identidade, onde eu não conseguia ter propósito, eu não conseguia produzir, eu não conseguia levantar, eu não conseguia reagir. Eu não vim de uma família estruturada e por não vir de uma família estruturada eu achava que não tinha como eu ter uma família estruturada. Mas deixa eu te dizer, hoje eu tenho uma família estruturada. Eu já vim de uma escassez de precisar de cesta básica e eu achava que eu nunca ia conseguir sair dessa escassez e hoje eu consigo abençoar pessoas, doando cesta básica e abençoando muito mais do que um dia eu imaginei poder abençoar. Eu já estive num lugar onde a minha casa não era uma casa estável, mas era uma casa de muitos problemas. E hoje eu tenho uma casa estável, porque simplesmente eu decidi fazer diferente. E eu vivi, de fato, aquilo que o Senhor me chamou para viver. E hoje eu quero te contar como a minha vida foi transformada. Eu quero te ensinar a você sair desse lugar que você está e que eu já estive, para você viver uma vida de bênçãos, uma vida de plenitude, uma vida de promessas, e não essa vida que você só está vivendo. Você não está conseguindo romper, você luta, não consegue, as coisas parecem que só dão errado para você. Você trabalha e nada dá certo. Deixa eu falar com você hoje, você que se encontra nesse lugar. Eu preciso dizer para você que hoje é o final dessa estação para você viver de fato a plenitude em cada área da sua vida. Deixa eu dizer, quando uma área está quebrada, todas as outras também vão ser quebradas. Então nós precisamos de tratar e cuidar todas as áreas. Toda disfunção merece ser tratada. E eu vou te ensinar nesse vídeo o que você deve fazer para tratar essas disfunções, para tratar cada área da sua vida. Entender o porquê você está vivendo isso, o porquê você está tendo essa crise de identidade, por que você está tendo tanta ansiedade, por que você está nesse lugar de depressão onde você não consegue sair. Nesse vídeo eu vou te contar os 4 porquês de você estar vivendo isso e eu vou te contar os 4 porquês de como você deve sair desse lugar para viver o que o céu tem preparado para você. Assim como eu superei e assim como eu tenho superado, assim como o Senhor tem me dado dons, talentos e me mostrado um caminho mais de excelente, eu quero mostrar para você o que você precisa fazer. Acompanhe esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar o que você tem que fazer e o que de fato a sua vida será transformada e nunca mais você será a mesma. Antes de eu te contar os 4 porquês, eu quero que você se inscreva no canal agora, curte e compartilhe esse vídeo. Todas as semanas teremos vídeos novos aqui no canal. Vídeos esses que vão mudar a sua vida, que vão te dar um destino, que vão mudar a sua casa, vão te dar um propósito. Então você precisa hoje se inscrever. Comece matando a sua procrastinação. Se você é uma pessoa que procrastina e deixa tudo para amanhã, não deixe para amanhã o que você precisa fazer agora. Se inscreva nesse canal e deixa eu te dizer uma coisa, Deus não nos chamou para ser cheios, mas Deus nos chamou para ser transbordantes. Então transborde na vida de alguém compartilhando esse vídeo e sendo um canal de Deus para a vida dessa pessoa. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma de todos os vídeos que você verá aqui nesse canal. Viu? E se você está aqui nesse vídeo e talvez está falando para si mesmo que não tem crise de identidade, eu vou te provar que você tem. Você talvez está vivendo uma vida onde você trabalha e nunca conquista. Você luta e nunca nada dá certo para você. Você entra em relacionamentos e todos eles são frustrados da mesma maneira. Quando você olha para a sua vida, você correu e quando você olha, você está no mesmo ponto inicial que você saiu.
Quando você olha para essas situações, você fica desesperado e você já não tem mais vontade de sonhar, você já não faz mais planos. A Bíblia diz que os homens eles fazem planos, mas a resposta certa ela vem da boca do Senhor. Mas você já não tem mais nem vontade de fazer planos, projetos, você nem consegue mais apresentar os seus projetos para Deus, porque você já não tem mais vontade de projetar, de sonhar, porque tudo que você faz dá errado. Mas eu vou te mostrar o caminho. E por que você está vivendo essa crise de identidade? Deixa eu dizer para você que um abismo, ele leva um abismo. Quando você tem uma crise de identidade, quando você menos perceber, você está vivendo uma depressão, uma ansiedade, uma crise do pânico, e você se encontra numa murmuração sem fim, numa reclamação, onde você reclama de tudo e você não faz as coisas darem certo. Mas a partir do momento que você entender esses 4 porquês, a sua vida não será mais a mesma e você vai viver a plenitude da promessa de Deus. Eu quero começar agora contando esses 4 porquês para você, mas eu quero que você faça algo agora. Quero que você pegue um papel e uma caneta para você anotar, porque quando você anota, você vai memorizar. E você vai deixar em um lugar a qual você tenha possibilidade de você visualizar. Porque quando visualizamos, mentalizamos, trazemos a nossa realidade. Viu? Eu quero começar com o primeiro porquê. E o primeiro porquê é o ambiente a qual você está inserido ou você foi inserido. O ambiente a qual você nasceu, você cresceu, você conviveu e você continua convivendo. Esse ambiente define muito quem você é e quem você vai se tornar. Mas como assim? O ambiente a qual você nasceu, o ambiente a qual você cresceu, talvez você cresceu num ambiente onde tem muitas brigas, onde você via o seu pai brigando com a sua mãe, você via a sua mãe chorando, você via aquela situação toda de desespero acontecendo. Ou talvez você não teve o convívio dos seus pais, talvez você foi abandonado, talvez você foi rejeitado, talvez você não teve, o acompanhamento de uma criança, que uma criança precisa ter. Ou talvez os seus pais sempre diziam que você não ia ser ninguém, que você não ia conseguir, que as coisas não davam certo. Não porque eles são ruins, mas talvez eles foram ensinados da mesma maneira. E pela vida não ter um manual, eles acabaram fazendo a mesma coisa com você. Então o ambiente diz muito e você cresceu nessa limitação e você cresceu com essa situação, onde você viu tantas coisas acontecerem que hoje acaba ocasionando de você fazer com os seus filhos aquilo que você viu acontecer com você, aquilo que você viveu, aquilo que você desfrutou e você acaba hoje vivendo da mesma forma e fazendo da mesma forma. E eu preciso te dizer também de relacionamentos abusivos. Talvez você está num ambiente de um relacionamento abusivo e esse relacionamento só te coloca para baixo, só diz que você não vai conseguir, só diz que você não vai ser capaz. E o que acontece? Você é colocada e inserida nesse ambiente que te gera dor, trauma, ferida, angústia, que te gera uma mente distorcida de quem é você. E é por isso que a sua identidade está distorcida, porque esse ambiente tem te colocado cada dia mais para baixo. Talvez amizades que te traem, que quando está com você é uma maravilha, mas quando vira as costas começam a falar mal de você e você sabe disso, mas você não consegue mudar. E também ciclos espirituais quebrados. Você vai em uma igreja, daqui a pouco você está em outra igreja, daqui a pouco você está em outra igreja. Você nunca consegue viver uma plenitude. Você sempre está inserido em ambientes que você não tem uma plenitude, mas você sempre está ocasionado em um problema e nunca numa solução. Você virou o resultado do ambiente e não o que você nasceu para ser. Não o que Deus te chamou para ser. É igual Mefibosete em Lodebar. Tem sangue de rei, mas está em um ambiente a qual não era para ele viver. Então, você está inserido em um ambiente a qual você não nasceu para ser. Então, eu quero hoje que você perceba que esse ambiente te trouxe a essa crise de identidade. Talvez esse ambiente não te impulsiona, não faz você elevar de nível, faz você permanecer no mesmo lugar. Onde você vive uma vida disfuncional, você não tem uma vida saudável, porque o ambiente ao qual você foi inserido não tem ninguém que é saudável.
Então eu preciso dizer que a psicologia ela vai dizer que nós somos o reflexo das 5 pessoas a qual nós mais convivemos. E deixa eu dizer para você, nós somos os seres humanos que nos adaptamos a todo tipo de ambiente. Se você chegar num ambiente e esse ambiente está com um cheiro desagradável, no primeiro dia você vai ficar incomodado, você não vai conseguir estar naquele ambiente, você vai querer sair daquele ambiente, você vai querer, de alguma forma, encontrar uma fuga para não estar naquele ambiente. Mas no segundo dia você vai reclamar, você vai, não tá legal, mas você vai continuar ali naquele ambiente. Quando chegar no terceiro dia, você continua reclamando. No quarto dia, você já se adaptou àquele ambiente. Nós somos seres humanos e seres humanos se adaptam a qualquer tipo de ambiente ao qual você é inserido. E talvez você está adaptado ao ambiente que você está inserido e você não consegue enxergar o quanto esse ambiente tem te feito mal. Você não consegue enxergar o quanto ele tem te influenciado a estar na situação que você está enfrentando. Onde você não tem uma vida abundante, onde o seu financeiro está escasso, onde seu relacionamento está vivendo uma crise muito grande, onde você não se identifica mais, você se olha no espelho e você nem se reconhece mais. Quem é essa pessoa? Quem você nasceu para ser? Você talvez não consegue nem projetar como você quer estar daqui a 5 anos, porque esse ambiente a qual você está inserido te faz viver essa situação. O segundo porquê é a identidade que as pessoas impõem sobre você, o que os outros dizem ao teu respeito, os rótulos que colocam em você. Como isso? Aquela infância a qual todo mundo dizia que você é difícil, dizia que você é fraca, dizia que você não ia conseguir. Talvez hoje você também viva essas críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Você ouve de alguém num relacionamento abusivo, numa infância difícil, de amizades que te colocam para baixo, de ambientes desfavoráveis, que você não vai ser ninguém, que você é uma pessoa muito difícil de lidar, que você nunca vai mudar. Quando você entra para a igreja, dizem que é fogo de palha, que logo, logo você vai sair, porque te conhecem muito bem. Eles definem você por aquilo que eles acham que te conhecem, mas eles não sabem nem um pouquinho sobre quem você é. E eu preciso dizer para você que talvez você acha mesmo que você é problemática, você acha mesmo que você é difícil de lidar, você acha mesmo que nada dá certo para você e você acredita naquilo que as pessoas dizem ao teu respeito. Você precisa mudar isso e talvez isso tenha te tornado a ter a crise de identidade, de não saber quem você é, porque você está sendo definida pelos outros e não, de fato, quem você é. Deixa eu dizer o terceiro tópico, o terceiro porquê, são as feridas que geram traumas. A ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação. Todas essas feridas geraram traumas na sua vida. E esses traumas são acarretados de consequências. E você hoje está vivendo a consequência de um dia ter sido rejeitado pelo seu pai, de um dia ter sido rejeitado pela sua mãe, de um dia ter vivido um momento de abandono. Hoje você cria a consequência de que você também precisa ser rejeitada. Você precisa. Se alguém te impulsiona, você não quer estar com esse alguém, você quer estar com alguém que te humilha. Por quê? Porque você foi acostumado a viver isso. Se você foi abandonado, você cria na sua mente que você sempre vai ser abandonado. E por tudo que você faça, sempre vai acontecer e não tem o que você fazer. Se você já foi traído, você entra em um outro relacionamento, quando você entra nesse relacionamento, você já está com aquele trauma gerado em você e você sempre tem a desconfiança. Você já não consegue ter um relacionamento saudável, porque a traição do relacionamento passado te fez gerar isso. E aí você sempre está desconfiado, você não consegue confiar no seu parceiro. Nós vemos muito meme na internet que a mulher ela não consegue nem deixar o parceiro ir jogar futebol, exatamente pela desconfiança. E talvez isso foi gerado dentro de você, por quê? Pelos traumas do seu passado. Porque alguém um dia mentiu para você e você acha que sempre vão mentir para você. Você olha para os traumas e esses traumas, eles estão
te impulsionando a viver exatamente essa vida que você está levando. Como assim? Como assim os traumas do meu passado estão influenciando no meu dia de hoje? É exatamente isso. Para pensar um pouco. Se você já fez isso, quando você é traído numa amizade, facilmente você vai desconfiar dos outros. Facilmente você vai acreditar que não tem ninguém fiel, né? Muitas mulheres, elas dizem, os homens não prestam. Por que as mulheres, elas generalizam aquilo? Por que elas dizem como um todo, se foi um homem que foi infiel a ela? Porque nós colocamos na nossa mente que se uma pessoa foi infiel, todas as outras vão ser. Isso são feridas que geram traumas. E traumas acarretam a desconfiança, o problema a qual você está enfrentando no dia de hoje. Eu preciso te impulsionar a viver o que o Senhor tem para você. E para isso vai ser necessário você entender exatamente o lugar que você está e o que você tem enfrentado. O quarto porquê é a falta de direção espiritual. O que é a falta de direção espiritual? É que você se acha autossuficiente sempre, de direcionar a sua vida, de achar que você sempre sabe tudo. Você tem a verdade absoluta de tudo. Ninguém pode ir contra você. Ninguém pode dar um argumento que você é autossuficiente, você consegue lidar com seus problemas sozinho, você consegue lidar com seus traumas sozinho, você consegue se direcionar sozinho. Só que isso tudo te trouxe até aqui, a lugar nenhum. Te trouxe a um lugar onde você só vive triste, vive angustiada, vive desesperada, por você achar que você manda na sua vida e você faz do que quiser com ela. Só que deixa eu dizer para você, todos nós precisamos de mentores, todos nós precisamos de líderes espirituais que vão nos direcionar. Deixa eu dizer para você, até Eliseu precisou de Elias. Quem somos nós para não precisar de um líder, de um mentor? Todos os discípulos que foram levantados para serem apóstolos foram direcionados por Jesus. E nós precisamos entender quem nós temos colocado como líder na nossa vida. Porque não adianta nada Deus colocar para você um Moisés e você querer um Arão. Se Deus colocou para liderar você Moisés. Então, às vezes, a gente quer colocar líderes, pessoas que não são referência na nossa vida. Você pega como líder alguém que não tem referência de casamento, alguém que não tem referência de finança, alguém que não tem referência de relacionamento, alguém que não tem referência de ter uma vida ativa com Deus. Você pega como referência. Você pegou alguém como referência do Instagram e acreditou que tudo aquilo era uma verdade. Só que deixa eu dizer para você, você precisa ser direcionado pelo Espírito. E ser direcionado pelo Espírito é entender que Deus, ele vai nos colocar em algumas situações que são desfavoráveis para realmente nos mostrar aquilo que precisamos fazer. Você se encontra hoje numa situação desfavorável. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele foi levado ao deserto, não foi levado ao deserto pelo diabo. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito. E é no deserto que ele cria uma intimidade com Deus e uma autoridade tão grande que Satanás é obrigado a se retirar. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Deus hoje está mudando uma chave na sua mentalidade de entender que esse lugar que você está vivendo hoje, cada porquê desse aqui, o ambiente, a identidade que os outros impõem a teu respeito, as feridas que geram traumas e também a falta de direção espiritual é o que te trouxe nesse lugar desconfortável que você está hoje. E você tem dois caminhos e eu quero falar exatamente isso. Eu já estive aí no seu lugar, onde o ambiente a qual eu convivi era um ambiente totalmente desfavorável. E eu fui totalmente presa a esse ambiente, onde eu achava normal ser rejeitada, onde eu achava normal ser criticada, onde eu achava normal ter amizade que eu contava um sonho e na semana seguinte aquela amizade estava pegando meu sonho e tornando como se fosse dela. Eu achava normal estar inserida em ambiente onde a bebida
era uma forma de fuga, onde o cigarro era forma de fuga. Eu estava inserida nesse ambiente. Eu também já fui uma pessoa, eu achava que o que as pessoas diziam a meu respeito era o que eu era. As pessoas diziam que eu era difícil, as pessoas diziam que eu não ia chegar em lugar nenhum. E eu acreditava nisso. Sim, por simples fato de estar nesses ambientes e de acreditar naquilo que as pessoas me rotulavam. Eu já estive aí no seu lugar, onde as feridas geraram traumas, eu não conseguia ter um relacionamento abençoado, eu não conseguia ter convívio, ter amizade, eu não conseguia me destravar. Por quê? Porque as minhas feridas do passado, as minhas feridas da minha infância acarretaram na minha vida e eu não conseguia destravar a minha vida. Eu continuava ali no mesmo lugar. E também a falta de direção espiritual. Por algum momento da minha vida eu me perdi espiritualmente. E nessa perda espiritualmente eu não tive um líder, eu não tinha um mentor. Até o momento que eu entendi que esses 4 porquês eram o que estavam fazendo eu viver a vida que eu estava levando. E quando eu entendi isso, eu decidi mudar e decidi fazer diferente. E agora eu quero te fazer entender o porquê você está vivendo essa vida e o porquê de mudar essa situação. Então agora, abra sua mente para você entender qual é o propósito e que essa crise de identidade não veio por acaso. Ela veio por conta desses 4 porquês que eu te contei. E se você quer ver uma nova vida, uma nova versão de você, eu preciso te explicar agora o que você precisa fazer. Teve uma única atitude que eu tomei que mudou os 4 porquês de uma crise de identidade aos 4 porquês de uma vida de sucesso. Que mudou toda a minha vida e mudou toda a minha trajetória. Hoje eu posso dizer que eu vivo uma plenitude de Deus, eu vivo aquilo que o Senhor me chamou para ser, eu vivo aquilo que o Senhor Ele me determinou sobre a minha vida. Menina dos olhos de Deus, nação santa, povo eleito, adquirido, nós somos queridinhos de Jacó, nós precisamos entender o que o Senhor Ele quer de nós para que nós possamos ter uma vida de sucesso e de bênçãos. E eu quero te contar agora, no mesmo lugar, do mesmo ambiente que te impulsiona a viver uma vida de fracasso, é o mesmo ambiente que pode te impulsionar a viver uma vida de sucesso. Tudo vai de acordo com os seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Você precisa entender que tudo como você vê, a sua visão, como você define as coisas, pode te levar ao fracasso, mas também pode te levar ao sucesso. O ambiente que você estava inserido, você vai ter que mudar algumas mesas, alguns lugares, algumas pessoas. Você vai ter que parar de frequentar alguns ambientes, se de fato você quer viver aquilo que o Senhor te chamou para você viver. Se você quer ter uma vida abençoada, uma família abençoada, um casamento abençoado, você quer ter uma finança estruturada, você quer viver de fato as promessas de Deus, você vai ter que ser como Abraão. A palavra de Deus vai dizer que Deus fala para Abraão: Abraão, sai tu da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te enviarei, que eu te colocarei. Ele está dizendo para Abraão sair, ele não está dizendo para onde ele vai o enviar, mas ele está dizendo que o primeiro passo a ser feito é sair. Eu quero dizer para você que talvez você tenha medo de sair dessas amizades assim, mas eu não vou ter mais nenhuma amizade. Deixa eu dizer para você uma coisa, primeiro você sai, depois Deus te apresenta pessoas. Deus vai colocar pessoas na sua vida que vai mudar a sua perspectiva, vai mudar toda essa história e vai te levar ao sucesso. Então eu preciso que você entenda que muitas das vezes você vai ter que sair de alguns lugares. Vai ter que sair de um ambiente, às vezes até do ambiente familiar, assim como Abraão teve que sair. E Abraão, ele quis levar Ló, né, o seu sobrinho, pela perda do seu irmão, ele quis carregar. Só que tem algumas pessoas que não vão poder ir conosco para as nossas promessas e terão que ficar no meio do caminho. Por mais sentimento que você tenha pela pessoa, por mais amor que você tenha pela pessoa, deixa eu dizer para você, algumas pessoas, infelizmente, não vão conseguir te acompanhar, se a mentalidade delas não mudar. Deixa eu dizer para você também, uma das coisas que você precisa entender é sobre o que as pessoas dizem ao teu respeito.
elas não podem te definir e você precisa estar com a sua mentalidade tão estabelecida ao ponto de você saber quem você é, de saber quem você foi chamada para ser, para não aceitar crítica construtiva de quem nunca construiu absolutamente nada. A Bíblia vai dizer em Gálatas 1:10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus, ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Quem está dizendo isso é Paulo. Se porventura você quiser agradar a homens, se porventura você quiser a aprovação dos homens, você vai desagradar a Deus. Você não tem que buscar a aprovação dos homens, você precisa buscar a aprovação de Deus. Quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém e nem ficar preocupado com os rótulos que estão colocando sobre você. Você pode ter uma vida perfeita que vai ter pessoas que vão construir mentiras a teu respeito. Porque nós vivemos em uma sociedade doente, onde a inveja, a podridão tem habitado no coração de pessoas. E as pessoas, às vezes você diz assim, mas eu não tenho nada que eles possam invejar. Deixa eu dizer para você, só de você ter um sorriso no rosto, vivendo tantas guerras, isso já é um sinal que alguém pode te invejar. Então deixa eu dizer para você, para de olhar para aquilo que as pessoas estão dizendo a teu respeito, para de olhar para aquilo que estão tentando te definir. Você não é definido pelos outros, você é definida por Deus. E Deus hoje está mandando dizer para você, você é definida como a menina dos olhos de Deus. Você é definida para viver o sobrenatural. Aquilo que os olhos não viram, ouvido não ouviu e nunca chegou ao teu coração, é o que você nasceu para viver. Então, para você ir para essa nova estação, algumas pessoas vão ficar para trás, alguns ambientes vão ficar para trás e as críticas também ficarão para trás. Então, você precisa também entender que para você ir para um novo nível, você também, um dos terceiros porquês do seu fracasso, também será o terceiro porquê do seu sucesso. As feridas que geram traumas, você vai tornar essas feridas em testemunho. Deixa eu dizer para você, tudo que você viveu não foi em vão. Tudo que você passou não é por acaso. Tudo que você passou te trouxe até aqui e te formou em quem você é. E você precisa entender que você não pode usar os seus traumas como vitimismo, de se vitimizar por aquilo que você enfrentou. Você precisa aprender que tudo que você enfrentou foi o que fez você se tornar quem você é. A Bíblia fala sobre Jesus. Jesus é crucificado, caluniado, chicoteado, zombado. Colocam sobre ele uma coroa de espinho. Coloca sobre ele uma placa dizendo Rei dos Judeus como zombaria. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel ao propósito dele. E deixa eu dizer para você, ele só ganha nome, acima de todo nome, quando ele passa pelo processo de dor e entende que ele vai ter que passar para que todos os seres humanos sejam salvos. Deixa eu dizer para você, esse processo de dor vai te levar para um nível que você nunca experimentou e jamais imaginou viver. O testemunho que está sendo gerado em você vai impactar mulheres, vai impactar homens, vai impactar crianças e adolescentes, vai impactar até pessoas de idade. O que o Senhor está gerando em você é um testemunho lindo de vitória. E esse testemunho é gerado na dor. Então, se você está passando por um momento de dor agora, você vai mudar a sua visão. E qual visão é essa? É que essa dor vai me gerar o meu maior testemunho. Então, esses 4 porquês vão mudar totalmente a sua visão e vão te fazer chegar aonde você nunca nem sonhou em chegar. Você vai se assentar em mesas que você nunca imaginou sentar. Eu tenho 24 anos e eu vivo isso. Hoje eu me assento em mesas que eu nunca imaginei viver, com pessoas que eu nunca imaginei que eu poderia ter acesso, exatamente porque eu transformei esses 4 porquês de fracasso em 4 porquês de sucesso. E a última, que é o 4º porquê para te tornar a melhor versão de você, é que a falta de direção espiritual, você precisa trazer ela para a direção espiritual. Aquilo que você tinha falta e escassez, você precisa trazer como plenitude e colocar como prioridade da sua vida. Eu não sei quem você tem tido como referência, tido como mentor, mas eu quero te impulsionar agora a viver uma nova fase e viver um novo tempo. Que fase é essa?
de ser direcionado, de ter alguém que vai ter como referência, de alguém que vai falar para você, ó, vai por aqui, vai por ali, você precisa fazer isso. A palavra do Senhor vai dizer que quando você é acompanhado de um profeta de Deus, o profeta vê coisas que você talvez não veja. A Bíblia vai dizer que certa feita, Eliseu está com o seu moço em uma casa e a cidade é toda, os inimigos cercam eles, é toda cercada. Quando o moço acorda de manhã, o moço fica desesperado, porque ele diz, não tem mais o que fazer, não tem para onde a gente ir. Ele acorda Eliseu desesperado. E sabe qual é a atitude de Eliseu? É orar para que o moço venha ter visão, porque profeta de Deus dá visão para quem não tem visão. Então, o moço, é aberto os olhos do moço, e quando é aberto os olhos do moço, ele vê cavalos, carros e carruagens de fogo cercando eles como uma blindagem espiritual. E eles passam no meio dos inimigos, onde os inimigos são cegados, onde os inimigos ficam cegos. Por quê? Por conta de uma orientação de um profeta. Então eu preciso falar para você que se você anda com profetas de Deus, se você anda com pessoas de referência, ela vai mostrar para você aquilo que você não está conseguindo ver. Ela vai te dar solução para os seus problemas quando tudo que você vê é um lugar que não tem saída. A Bíblia diz, elevarei os meus olhos para o monte, porque é de lá que me virá o meu socorro. O teu socorro vem do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai te apresentar pessoas que vai te direcionar, que vai fazer você chegar a lugares que você nem um dia imaginou. Então eu preciso que você entenda que esses 4 porquês é o que mudaram a minha vida e é o que vão mudar a sua vida. Anote esses 4 porquês, coloque como meta transformar os seus olhos em uma visão não de perda, não uma visão de mentalidade fraca, mas uma mentalidade curada. A Bíblia vai dizer que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Romanos 12, 2, nós precisamos renovar a nossa mentalidade. Segundo a renovação do vosso espírito, nós precisamos mudar. Só vai mudar do lado de fora se você mudar do lado de dentro. Só vai mudar as coisas ao seu redor se você mudar a sua mentalidade. Chega de ter mentalidade de escravo, que por mais que seja liberto por Deus, quando chega no deserto começa a murmurar, começa a questionar. E o que era para viver em 40 dias, vivem em 40 anos, justamente por não entender o propósito de Deus. Para de reclamar de tudo, para de ser uma pessoa questionadora, você reclama, murmura, você se torna uma pessoa chata. Por quê? Porque você não consegue ver nada de bom, nem em você, nem nos outros e nem nos lugares. Então começa a olhar agora com os olhos de amor. Jesus nos chamou para ter olhos de amor. Nós olharemos e veremos a fidelidade e a bondade do nosso Deus. Transforme os 4 porquês de crise em 4 porquês de posicionamento. Você precisa se posicionar para viver de fato tudo aquilo que falamos aqui. Se você quer ter uma vida abençoada, você vai precisar se posicionar. Se você quer ter um casamento abençoado, você vai precisar se posicionar. O posicionamento é a resposta desse vídeo para você hoje. Chega de deixar tudo para amanhã, chega de não tomar atitude, chega de não ter conversas difíceis. Por simples fato de você não se posicionar, você está vivendo a vida que você está levando hoje. Então a palavra para você hoje é posicionamento. Se posicione para viver o que o céu tem liberado para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, pessoas posicionadas prosperam. Pessoas posicionadas não aceitam ter uma vida medíocre. Pessoas posicionadas não murmuram, não reclamam. Pessoas posicionadas não duvidam do potencial delas. Pessoas posicionadas não deixam para amanhã o que precisa ser feito hoje. Pessoas posicionadas não aceitam ambientes que não fazem sentido ao propósito delas. Pessoas posicionadas não esperam ser retiradas de ambientes. Elas mesmas saem para entender que elas precisam se posicionar para o cenário onde o Senhor quer levá-las. Pessoas posicionadas não gritam. Pessoas posicionadas não desistem. Pessoas posicionadas entendem o propósito de fazer a vida se tornar diferente de como ela começou. Então eu quero te chamar para se tornar uma pessoa posicionada.
Você vai se posicionar hoje, você vai se posicionar agora. Eu não sei o que você precisa fazer, eu não sei quais são as conversas que você precisa ter, eu não sei quais são os cenários que você precisa se posicionar, eu não sei se é no seu trabalho, eu não sei se é na sua casa, eu não sei qual é o lugar que você precisa se posicionar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, uma certa mulher ela vai perder uma dracma, e quando ela perde essa dracma, ela vai ter que acender a candeia, ela vai ter que arrumar a casa, para que ela possa achar essa dracma que foi perdida. Você talvez se perdeu de você talvez se perdeu da sua família, talvez você se perdeu do seu propósito. E a única coisa que você precisa fazer é se posicionar. Para quê? Para acender a luz, para arrumar a casa e colocar o ambiente em ordem. Deixa eu dizer para você, você vai ter que tomar uns posicionamentos diferentes hoje. Uns posicionamentos diferentes com os seus filhos, você vai ter que tomar uns posições diferentes com o seu marido, você vai ter que tomar uns posicionamentos diferentes dentro do seu trabalho, dentro do ambiente que você foi inserido. Talvez no meio da sua parentela, você só precisa tomar um posicionamento. E deixa eu dizer para você, nós estamos indo para um novo ciclo, uma nova estação e um novo cenário. No próximo vídeo, eu quero te ajudar a mudar a sua mentalidade. Mudança de mentalidade. Você vai deixar de ser escravo para se tornar filho. Então, eu te espero aqui no próximo vídeo, onde nós vamos abranger muitas coisas e você não pode ficar de fora. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, curte, compartilha e não deixa de comentar, porque nós precisamos alcançar mais vidas. E como a sua, que será mudada a partir do dia de hoje, muitas vidas também serão transformadas. Que toda honra e toda glória sempre seja ao nosso Deus. Fiquem com Ele, um beijo no coração e até o próximo vídeo.